Olá, pessoal. Muito bom estar aqui com vocês de novo no VetSmart, a convite da MSD. É sempre um prazer conversar com vocês sobre gatos. Eu sou a professora Fernanda Amorim, trabalho na UFMG e já tenho aí 25 anos praticamente de medicina felina, entre atendimento clínico e como professora na universidade. Atualmente eu sou professora de clínica de felinos, atuo também na clínica de pequenos animais e trabalho como tutora, orientadora dos residentes de pequenos animais e também fazendo pesquisa, né, com medicina felina na Universidade Federal de Minas Gerais. Então, vamos lá, a gente tem um longo papo aí sobre leucemia felina, né? Tantas pessoas têm tantas dúvidas e a gente vê aí, apesar de todos os nossos esforços diários, ainda vê muitos casos na rotina da medicina felina. Então, a ideia é que a gente tirar dúvidas, né, a respeito principalmente do diagnóstico e da prevenção da doença. Então, a gente está falando de um retrovírus, né? A leucemia viral felina é causada por um retrovírus, isso quer dizer que é um vírus RNA envelopado, né? E isso traz algumas características para os vírus dessa classificação que depois a gente vai comentar, né? E infecta felídeos domésticos e selvagens. É um vírus cosmopolita e infelizmente afeta gatos aí no mundo inteiro, altamente contagioso, ele é excretado em todas as secreções corpóreas, mas principalmente na saliva dos gatos infectados, e cada gato vai ter um perfil de doença, né? A gente fala que é o mesmo vírus, mas ele causa doenças com caras diferentes em cada indivíduo, e o que vai determinar essas diferenças está relacionado bastante com a imunidade do indivíduo, né, e algumas características intrínsecas ao vírus, como a carga viral com que a que esse gato foi exposto, também a idade, né, em que esse gato entrou em contato com esse vírus, mas, em geral, né, a grande maioria desses gatos se torna persistentemente infectada e vai aí, alguns deles vão desenvolver doenças bastante graves e sem tratamento, né, uma doença que não tem cura. Por isso, determina aí um prognóstico bastante grave, principalmente para aqueles que desenvolvem a forma clínica progressiva, né, e reservado à grande maioria dos gatos infectados. Então, de uma maneira geral, é um vírus mais patogênico do que o outro retrovírus da mesma classificação, né? Dentre os retrovírus exógenos de gato, a gente também tem o vírus da imunodeficiência felina, e dentre os dois, né, o FeLV é o mais patogênico, e ele causa aí citopenias, incluindo anemias graves, leucopenias, né? Várias linhagens aí dos leucócitos podem também declinar especificamente, trombocitopenia, né? Determina também neoplasias, principalmente linfomas e leucemias, e imunodepressão grave. Nesse caso, ele é mais patogênico que o FIV, porque ele afeta tanto a imunidade inata quanto adaptativa, né? O FIV, ele tem uma característica de causar um declínio principalmente da imunidade adaptativa. Ele é extremamente contagioso entre os gatos, a gente já comentou, né? Então, a gente não deve manter gatos infectados convivendo com gatos negativos, vamos comentar bastante sobre isso. E ele determina, então, milhares de óbitos a cada ano aí infelizmente, na nossa rotina diária aí, no atendimento de gatos. E, então, especificamente sobre o vírus, né, eu acho que é importante a gente discutir rapidamente esse ciclo celular do vírus. Então, a gente comentou que ele é um vírus RNA envelopado, isso quer dizer que ele tem uma fita de RNA, e ele acaba, então, se ligando ao receptor específico na célula felina, para aquelas células que ele tem tropismo, e ele causa uma absorção e a entrada desse material genético do vírus, que é uma fita única de RNA.
E esse vírus, ele tem uma característica específica de trazer consigo a enzima chamada transcriptase reversa. E ele faz isso para que ele possa copiar essa fita de RNA e então gerar uma dupla fita de DNA que vai ser integrada a partir da atividade de uma enzima chamada integrase no material genético do próprio gato. E a partir do momento que ele consegue fazer isso nas células felinas, ele jamais sai, né? No sentido de que todas as células filhas dessa célula vão carregar esse material genético do vírus. E então, uma vez que ele faça isso, o gato está infectado para o resto da vida, né? E ele tem alguns locais específicos de integração nesse DNA, nesse genoma felino. Isso vai determinar algumas recombinações genéticas com o retrovírus endógeno, principalmente, e com o genoma do gato, e vai determinar o tipo de patogenia que esse vírus vai causar para esse indivíduo. E a partir, então, dessa integração, dessa fita aí de DNA que tem uma recombinação, né, de vírus e genoma felino, ele vai conseguir produzir os seus RNA mensageiros para codificar as suas proteínas específicas da montagem dessas novas partículas virais, e ele vai utilizar a própria membrana celular da célula felina como envelope lipídico. E para isso ele vai expor antígenos virais específicos nessa membrana celular, e então ele consegue se cobrir, né, com esse envelope e ser liberado aí da célula e infectar outras células, né. E no momento em que ele expõe esses antígenos virais na célula felina, ele vai acabar causando, muitas vezes, o reconhecimento dessa célula pelo próprio sistema imunológico do gato, como uma célula estranha, né, porque tem antígenos virais ali na sua superfície, o que vai determinar a lise dessas células, né, pelo sistema imunológico. Então, esse não é um vírus lítico, ele não rompe as células a partir da sua replicação. Ele usa a célula para fabricar novas partículas virais e acaba determinando a lise dessas células por parte do próprio sistema imunológico do gato. Por isso que muitas vezes a gente acaba usando medicações imunodepressoras para que diminua as citopenias causadas pelo vírus. Então, a partir dessa infecção inicial, ele é um FeLV chamado tipo A, né? E no genoma do gato, então, ao se integrar no genoma, ele leva a uma integração nesse material genético felino e uma recombinação. Essa recombinação vai determinar o surgimento de partículas virais diferentes, né, de vírus diferentes. Então, ele pode ser o FeLV-B, o FeLV-C, o FeLV-T, e isso vai determinar a sintomatologia que esse paciente vai desenvolver, né. E quando ele excreta esse vírus na saliva, nas secreções corpóreas, o que leva à transmissão da doença, é a partícula, é o subtipo A, né, que está sendo transmitido aí por meio dessas secreções corpóreas. Então, a gente sabe que o FeLV-A é o tipo transmissível, ele por si só, ele causa imunodepressão. Se ele se recombina com o FeLV endógeno, ele acaba levando ao desenvolvimento do FeLV-B. Esse FeLV-B, ele determina, então, o desenvolvimento de neoplasias hematopoéticas nos gatos, então, principalmente leucemias, mas também linfomas. E o FeLV-C, ele tem aí, a partir da sua recombinação genética, ele tem mutações no gene que codifica as proteínas do envelope, do lipídico, né, do vírus, e ele consegue, então, infectar células tronco-hematopoéticas ligadas à linhagem eritroide, por isso ele vai interferir aí na produção de hemácias, levando a anemias regenerativas graves, né, aplásicas, e muitas vezes mielose eritreica.
E também ele pode causar aí o desenvolvimento do FeLV-T, que a gente não sabe ainda muito bem como é, né, por que surgem esses subtipos, né, e a partir de quais recombinações, mas se sabe que o FeLV-T tem um tropismo por linfócito T, levando aí uma imunodepressão mais grave nesses indivíduos. Vamos falar um pouquinho de prevalência no mundo. Então, a gente tem dados aí de médias, né, a partir de relatos de empresas de testes, né, de FeLV, que são comerciais, né, e aí acabam divulgando esses dados. Porém, a gente vê que aqui no Brasil tem em torno de 12%. 12% representa uma média baixa, né, no Brasil. A gente tem lugares com muito maior prevalência do que isso, a gente vai ver no nosso mapinha, mas a gente consegue ver que é uma doença bastante disseminada no mundo. Países, existem países com prevalências bastante altas, né, até 21%, como no Chile, 25% na Ásia, mas, em geral, países mais desenvolvidos acabam tendo prevalências mais baixas, como 3% na Europa, nos Estados Unidos e na Austrália. E aí esse trabalho trouxe essa informação, né, de que realmente, né, a partir aí de um estudo de meta-análise comparativa, foi visto que a prevalência de FeLV no mundo ela é completamente associada ao poder de compra per capita, né, desses países. Então, quanto maior é o poder de compra per capita, menor é a prevalência dessa doença nesses países. Então, mostrando que realmente, aonde existe menor prevenção, menor ênfase no bem-estar, programas de controle da doença e maior prevalência de gatos de rua, né, que mantém a doença nas cidades, a gente vai ter aí uma maior prevalência da doença. E a gente sabe que isso está bastante relacionado com a vacinação também, né? Então, esse outro estudo que avaliou a prevalência de FeLV a partir da European Advisory Board on Cat Diseases, que é o ABCD europeu, eles fizeram um levantamento de prevalência nos países da Europa quanto a existência da FeLV nesses países, os fatores de risco, fatores de proteção. E eles puderam, então, mostrar realmente que a prevalência ela existe de uma forma com maiores taxas nos países do sul da Europa, onde tem um poder de renda per capita menor, né, do que os países do norte da Europa. Então, fatores de proteção, por exemplo, incluem ser do norte ou do oeste da Europa, gatos com pedigree, que são gatos mais cuidados, de dentro de casa. E fatores de risco, ser do sul da Europa, macho inteiro, gato jovem, né? Isso é no mundo inteiro, mas indoor e outdoor, ou apenas outdoor, ou seja, ter acesso à rua de alguma forma, viver em grupos com mais de 5 gatos, 5 ou mais gatos, e estar doente. E aí é muito interessante, porque nesse trabalho eles conseguem mostrar claramente que quanto menor é a taxa de vacinação contra a doença, maior é a prevalência da doença nesse país, né? Então, a gente vê que países do sul, realmente, como Portugal, Espanha, outros países ali daquela região, têm uma prevalência de FeLV maior, né? Hungria e assim sucessivamente, né? Croácia, e a gente vê essa associação negativa, né? Então, quanto mais para o sul, menor o poder de renda per capita, maior é a prevalência de FeLV. E como a gente está aqui no Brasil? Aqui no Brasil a gente tem aí o mapa, eu tento atualizar sempre que possível, né? Então, os últimos dados aí mostram prevalências bastante variadas, mas com regiões com prevalências bastante assustadoras, né? Como aqui em Belo Horizonte, de 47,5%, em Porto Alegre, de 31%, já foi 38%,
né? Alguns outros lugares eu acredito que seja maior também, precisa de uma atualização aí dessa prevalência, porque são trabalhos mais antigos, mas no Rio de Janeiro, por exemplo, já foi a 17%. Então, assim, a gente precisa entender que a gente tem muito trabalho pela frente, né? E provavelmente essas prevalências altas tenham o mesmo tipo de relação, né, quanto a pouca prevenção verificada, então, nos países do sul da Europa, que têm o menor poder de renda per capita como a gente. Mas ainda assim é um poder de renda per capita muito maior do que o nosso, né? Quanto à epidemiologia, o que a gente tem de importante? A transmissão, ela se dá principalmente pela saliva de gatos infectados. Então, ao conviver, compartilhar vasilhas de comida, de água, eles promoverem autolambedura, a gente tem um aumento do risco muitas vezes em relação à transmissão da doença, né? Mas também qualquer secreção corpórea, então secreções nasais, urina, fezes um pouco menos, porque o vírus, assim, ele sobrevive fora do hospedeiro por poucos minutos, até 48 horas, mas dependendo da umidade, né? Então, é um vírus bastante sensível à dessecação, a secreção tem que estar presente ali, né, para que ele sobreviva. Então, quanto mais úmido aonde o vírus está localizado, mais ele permanece ali por mais tempo. Então, por isso que fezes não tem um grande poder de transmissão, mas urina sim, né, e saliva principalmente. Existe também a transmissão transplacentária, vai depender bastante da carga viral da gata no momento da prenhez, né? Da mesma forma, a transmissão transmamária. Porém, a gente pode ter numa mesma ninhada perfis diferentes de infecção. Então, é importante que a gente sempre teste cada indivíduo quanto o seu status viral, né? Para que a gente entenda o grau de transmissão e o perfil de prognóstico de cada indivíduo da ninhada. Mas, em geral, os filhotes, eles têm muito pouca chance frente ao vírus, à infecção, quando existe essa transmissão transplacentária e transmamária, por serem muito jovens e terem um sistema imunológico ainda pouco desenvolvido. E transfusão de sangue, né? A gente vai discutir um pouquinho mais isso mais para frente, mas todos os gatos que vão ser doadores de sangue devem ser testados quanto à presença de material genético do vírus, né? A gente sabe que o perfil do gato infectado é aquele gato de vida livre ou com acesso à rua, que vive ou viveu em ambientes populosos. A gente vai entender ele bem jovem, porque os gatos jovens são mais propensos a desenvolverem infecção, e principalmente infecção progressiva, devido ainda à falta do desenvolvimento completo do sistema imunológico. Gatos inteiros que brigam, né? Então, assim, não só o contato amigável, mas as brigas também transmitem a doença. Machos que têm mais esse hábito de sair, de brigar, de estar mais presente fora de casa, em locais de alta prevalência, onde existe déficit de vacinação, né? Então, quanto mais a gente fizer para corrigir esses fatores de risco, menor vai ser a prevalência da doença na nossa região. E a gente tem trabalhos aí confirmando tudo isso. Então, tem um trabalho da Regina Hoffman e da Catherine Hartmann sobre diagnóstico de FeLV, mas enfatizando também esses fatores de risco para FeLV. Então, confirmando que não só, né, no Brasil ou em determinados locais, mas no mundo inteiro, esse é o perfil do gato infectado. E recentemente saiu também um trabalho da Giovana Ladeldeski, em Santa Catarina, mostrando, confirmando que mesmo aqui no Brasil, a gente tem fatores de risco relacionados a gatos machos,
né, que tem acesso à rua, que tem o comportamento agressivo, ou seja, brigam na rua, como o perfil, né, desses gatos infectados. E a gente sabe também, né, que a questão do ambiente em que esse gato vive, né? Quanto mais populoso, quanto mais gatos presentes, maior a circulação de patógenos e maior é o risco, né, desse gato se infectar. Se a gente pensar que um gato positivo, progressivo, ele elimina na sua saliva 1 milhão de partículas virais por ml de saliva, vocês imaginem a alta pressão de vírus que existe nesses ambientes populosos em que a gente consegue identificar gatos infectados ali convivendo com outros negativos, né? Então, a falta de vacinação, ela é um fator de risco muito importante também, né? E a gente tem que, então, sempre separar, isolar gatos positivos para evitar ou reduzir o risco da transmissão da doença. A gente tem algumas semelhanças entre FIV e FeLV, então, ambos são retrovírus, então determinam uma infecção proviral. A gente chama de provírus o vírus que já tem dupla fita do seu material genético, então que já produziu uma nova fita a partir da sua transcriptase reversa para que ela seja integrada no DNA do gato. Então, ambos têm essa característica. Tem o perfil de acesso à rua ou de gatos adotados, né, da rua. Teste rápido para diagnóstico, a gente vai comentar. Existe um mesmo teste que detecta ambos os vírus, porém, para FeLV detecta antígeno e para FIV detecta anticorpo, né? E determinam algumas sintomatologias parecidas, como imunodepressão, aumento do risco de desenvolver linfoma, perda de peso, anemia. Então, por isso que a gente tem um teste diagnóstico que é direcionado a ambos os vírus. Mas a gente tem algumas diferenças também. Então, a gente vai ver a doença em gatos, o FeLV, né, a leucemia viral felina, em gatos mais jovens, com doenças mais graves, né, que convivem amigavelmente com outros gatos e com prognóstico pior, né? Enquanto que a gente vai ver gatos mais velhos com FIV, com menos doenças graves, com doenças mais crônicas, né? Muitas vezes sem doença alguma, eles vivem assintomáticos por anos e muitas vezes nem desenvolvem sintomas associados à doença. O FIV causa imunodepressão adaptativa, né? A transmissão através de mordedura, principalmente, então, gatos que brigam, né? O contato direto não transmite a doença, precisa haver contato da saliva infectada com o sangue do gato suscetível. A gente tem um desfecho da doença, enquanto no FeLV a gente tem 4 tipos de desfechos da doença, a gente vai ver, e o prognóstico é muito melhor para FIV do que para FeLV. Então, a gente tem algumas boas notícias sobre o FeLV, então não existe uma persistência ambiental. Ele, como eu comentei, ele é um vírus envelopado, então ele é bastante sensível à dessecação e também à higienização com água e sabão ou desinfecção com qualquer produto, né, para esse fim. Então, ele não é um vírus resistente no ambiente. Então, o papel dos fômites, ele é muito pequeno na transmissão da doença. Para um gato transmitir para o outro, ele precisa comer, né, no mesmo pote, deixar ali a sua saliva infectada e outro gato comer imediatamente depois, ou poucos minutos depois, antes que essa saliva seque na ração, né? Então, a gente sabe que o contato indireto tem um papel muito pequeno na doença. A questão é o contato com saliva ou com secreções corpóreas ainda úmidas, né? Em que existe a manutenção dessas partículas virais aí por causa disso. Vamos falar um pouquinho de síndromes clínicas, então a gente tem aí, a gente separa, né, as formas clínicas da doença em síndromes neoplásicas e não neoplásicas. Então, dentre as neoplasias, o gato desenvolve principalmente linfoma,
mas toda e qualquer alteração de medula óssea também pode ser associada à infecção por FeLV. Isso inclui a mielose eritrêmica, a eritroleucemia, a leucemia linfóide, todos os tipos de leucemias granulocíticas, megacariocítica, e também algumas alterações, como mielofitise, normalmente substituição aí do tecido medular aí por tecido fibroso, que a gente pode chamar de mieloesclerose, né? Osteocondromas, aí já a neoplasia, a gente já viu num gatinho, por exemplo, no crânio, né, no osso do crânio. Neuroblastoma olfatório também já tem alguns relatos, já vimos um caso também. E a gente tem aí as síndromes não neoplásicas, então, em que os gatos desenvolvem citopenias, principalmente anemias bastante graves, mas também qualquer outra citopenia, macrocitose, macroplaquetas, presença de macroplaquetas no hemograma, né? Aplasia e hipoplasia de medula óssea, e a imunodepressão inata e adaptativa, né? Então, a gente tem aí bastante comumente doenças crônicas, de difícil tratamento, co-infecções com outros vírus, outras doenças como, por exemplo, o vírus da PIF, né? É muito comum o gato FeLV positivo desenvolver também PIF, peritonite infecciosa felina, toda e qualquer doença reprodutiva, neuropatias periféricas, doenças imunomediadas. Então, é uma gama aí de sintomatologias associadas à presença da infecção, e como eu falei, né? É o mesmo vírus que muitas vezes causa doenças diferentes, tem uma cara diferente em cada gato. Por isso que é importante a gente sempre testar, né? Então, os gatos FeLV positivos têm 20% maior chance, na verdade, de ter anemia, 8% de ter leucopenia e 13% de ter linfopenia. Esse é um trabalho que a gente desenvolveu na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que mostrou isso, com 493 gatos, a gente viu uma prevalência de 31%, e esse risco aumentado para essas citopenias. Então, o FeLV, ele pode causar 6 tipos diferentes de anemia, assim como trombocitopenia, é a maior causa de trombocitopenia depois da presença de agregado plaquetário, né, no hemograma, mas ele é o maior responsável por trombocitopenias verdadeiras em gato. E em relação às anemias, a gente tem 6 tipos de anemia associada ao FeLV, 3 regenerativas e 3 regenerativas. É importante sempre fazer essa distinção, porque o prognóstico muda bastante entre elas, né? Infecções secundárias, então, a infecção respiratória, tanto por herpes vírus felino quanto pelo calicivírus, ela acaba se tornando mais grave, né, de maior dificuldade de tratamento, os gatos ficam mais debilitados, né, com bastante febre, prostração e mesmo as reativações do herpes, elas costumam ser mais graves nesses gatos, enquanto que num gato saudável a gente vê uma doença mais localizada e mais branda, né? E a gente tem que tomar bastante cuidado, porque é comum acontecer infecções respiratórias ou qualquer outro tipo de infecção, mas é muito comum a respiratória, levar os gatos ao óbito por sepse, em função de estarem também extremamente leucopênicos, né? Então, muitas vezes a gente recebe esse gato com sinais respiratórios por rinotraqueite, infecção já bacteriana secundária, e ninguém faz um hemograma, ninguém testa FeLV, manda esse gato com um tratamento sintomático, e muitas vezes eles estão leucopênicos porque têm FeLV, e podem evoluir rapidamente, né, para o óbito em função da disseminação dessa infecção, como nessa gatinha aí, desenvolveu nefrite, hepatite e pneumonia pela mesma bactéria que ela tinha ali causando a rinocinusite. Então, doenças orais bastante graves nesses indivíduos, desde gengivistomatite, periodontite, úlceras bacterianas também em gatos leucopênicos, então a gente tem que estar bastante atento a isso, né?
E é muito comum eles chegarem para a gente com dispneia restritiva mista, que pode ser paradoxal, em função da presença de efusão pleural devido comumente ao linfoma mediastinal. Então, esse tipo de linfoma é o linfoma mais comum em gatos felvipositivos, junto com o multicêntrico, e ele ocorre nos linfonodos, né, do mediastino cranial, levando ao desenvolvimento dessas massas, que são aí compressivas, tanto na traqueia e no esôfago, mas também no ducto torácico, levando ao extravasamento aí de linfa, né, de uma efusão quilosa, normalmente, para o espaço pleural, determinando a manifestação clínica de dispneia restritiva. Os linfomas renais são comuns tanto no gato infectado por felve, mas também por FIV. E a gente tem também as doenças associadas à infecção, por exemplo, intestinal, direta, primária, né, pelo felve, levando, por exemplo, a enterocolites ulcerativas bastante graves, né. Nesse caso, o setor de patologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul realizou a marcação por imunohistoquímica na mucosa do intestino dessa gatinha que evoluiu para o óbito, e ela deu positivo aí na marcação de felve, e ela não tinha nenhum outro patógeno, né, identificado, causando essa enterocolite ulcerativa gravíssima que acabou causando a morte dela. Presença de feridas, emagrecimento, então é muito difícil, às vezes, a gente fazer esse gatinho ganhar peso, a cicatrização das feridas é bastante lenta e mais difícil, né? E muitas vezes eles têm infecções secundárias cutâneas que também favorecem essa dificuldade, né? Uveíte é bastante comum, a gente tem várias causas para uveíte em gatos, principalmente as infecciosas, né? Mas felve tem que estar aí no topo da lista como diagnóstico diferencial, porque é bastante comum. Dentre as neuropatias periféricas, a gente tem a anisocoria aí como uma manifestação bastante comum também na doença. Então, em relação ao diagnóstico, né, ele faz parte, ele é uma das armas contra a doença. Então, a gente precisa, né, trabalhar muito o teste, a identificação de gatos positivos, para que a gente consiga identificar quem tem para proteger quem não tem, né? Então, a gente precisa aprender, né, a conseguir fazer diagnósticos corretos, para que a gente tome as decisões mais corretas com esses pacientes e que a gente também previna, né, infecção para outros pacientes. Então, assim, na literatura, existem diretrizes que determinam a necessidade de testar os gatos recém-adotados, expostos a gatos positivos, ou expostos a gatos sem diagnóstico, antes de vacinação, os doadores de sangue, quando aparecerem sinais clínicos. Mas, na verdade, como a gente vive num país com alta prevalência, é importante que a gente teste todo e qualquer gato que entrar no consultório, ou que for ser doado ou adotado, né? A gente precisa conhecer o status retroviral de cada felino que a gente, né, lidar na vida, porque a gente vive num país de alta prevalência em que é muito provável eles serem positivos se forem expostos aos fatores de risco que a gente comentou, né? Então, vamos discutir um pouquinho a patogênese do vírus para a gente entender esse diagnóstico, que é um pouquinho mais complicado que o do FIV, e a gente precisa entender o percurso do vírus e as possibilidades de desfecho, né, a partir dessa infecção, para que a gente entenda também como interpretar os resultados dos testes de diagnóstico existentes no mercado. Então, a gente tem, por exemplo, um gatinho infectado, né, convivendo com um suscetível, não infectado, e esse gato suscetível, ele é exposto ao vírus através da lambedura, do convívio diário com esse gato que está liberando aí 1 milhão de partículas virais por ml de saliva diariamente aí nesse ambiente.
Então, uma vez que esse gato é exposto, existe uma chance dele conseguir impedir a infecção. Então, isso acontece quando o gato suscetível, ele é um gato adulto, ele é um gato imunocompetente, que esteja nesse momento sem outras doenças, sem comorbidades, que esteja num ambiente que não seja estressante para ele. Então, esse gato que tem uma vida saudável, e ele é adulto, imunocompetente, ele tem uma chance de bloquear essa infecção. Então, ele impede aquela integração do vírus no genoma, no seu genoma. E como que ele faz isso? Produzindo anticorpos neutralizantes, rapidamente, que vão identificar esse vírus e impedir essa infecção e eliminar o vírus do organismo. E a gente chama esse tipo de infecção, que na verdade não deveria ser infecção, né, porque não há infecção, mas é um desfecho abortivo, em que esse indivíduo tem uma resposta imune forte, ele não dá positivo em nenhum teste diagnóstico, a não ser o teste de anticorpos, que a gente não tem no Brasil, né? Então, é um teste que existe fora e que mostra que tem gatos que já entraram em contato, têm anticorpos contra o vírus, mas não tem nenhuma identificação de material genético do vírus nesse organismo, né? Agora, se ele não consegue fazer isso, o que acontece é que o vírus consegue integrar. E aí, o vírus vai integrar em linfócitos e monócitos que estão presentes nas tonsilas, nos tecidos linfóides da porta de entrada, que normalmente é oronasal, né? Então, uma vez que ele integre, ele vai fazer uma primeira viremia, que a gente chama de viremia transitória ou viremia primária. Nessa viremia, o que acontece é que esse gato, ele já vai estar replicando esse vírus nessas células, então esse vírus vai estar produzindo proteína, que a gente identifica no teste rápido, então é a P27, então ele vai ser teste rápido positivo nesse momento, ele vai ter o material genético dele presente no sangue, então ele vai dar positivo no teste molecular de PCR, e ele, só que a gente não sabe o desfecho dessa infecção. Por quê? Porque ele, nesse momento, está lutando contra o vírus, né? Então, ele entrou, infectou, mas ele ainda tem alguma chance de conseguir eliminar essa viremia, né? E ele faz isso produzindo uma imunidade parcial. Então, essa imunidade parcial não vai conseguir impedir a infecção, que ela já aconteceu, mas vai conseguir controlar essa viremia. Só que esse vírus, lembra que eu falei que uma vez integrado ele jamais deixa o organismo do gato? Ele pode continuar integrado em algumas células e ficar como se fosse escondido no organismo, porque ele não vai estar replicando, passeando pelo sangue, né, numa viremia, mas ele vai estar escondido. E como que ele faz esse esconderijo? Essas células linfóides que ele infectou podem ir para qualquer centro linfóide do organismo, então, mesmo na glândula mamária, no intestino, no baço, em linfonodos. Então, essas células infectadas ficam nessas regiões ali, mas não estão circulando, né? Porém, esse vírus pode ter taxas de replicação altas ou baixas, dependendo do momento do status imunológico em que ele se encontra, né? E a gente chama essa infecção de focal atípica, em que o vírus está escondido em tecidos linfóides do organismo, e ele, em alguns momentos, consegue replicar nesses tecidos, mas ele não está passeando no sangue, tá? E só que quando ele replica, ele consegue liberar um pouquinho dessa proteína P27, que a gente às vezes detecta no sangue a proteína, mas não o material genético dele. Então, para eu achar o material genético, eu teria que pegar o tecido que ele está escondido e fazer PCR, né? E é muito difícil a gente conseguir fazer isso. Então, esse é o caso daquelas infecções que a gente tem mais dúvida. Uma hora dá positivo no teste rápido, outra hora dá negativo, mas ele é sempre negativo na PCR, na identificação de material genético. E a outra forma dele se esconder é na medula óssea.
Mas, na medula óssea, ele já conseguiu atingir outras células, né? Ele já conseguiu infectar células precursoras, eritroides, granulócitos, então, plaquetas, né? Então, os megacariócitos. E ele já consegue ser liberado para o sangue dentro dessas células. Então, só que ele não tem uma replicação de novo. Por quê? Porque a viremia está controlada. Então, essa infecção a gente chama de regressiva. A diferença dela é que a gente já tem outros tipos de célula infectadas, que são neutrófilos, né, plaquetas, principalmente, mas qualquer granulócito e eritrócitos, daí células precursoras de eritrócitos, e a gente consegue achar eles circulando em cargas virais bem baixas nessas células, porque essas células são liberadas da medula e passam pelo sangue, e a gente consegue, no material genético, na amplificação desse material genético, identificar o vírus, mas ele não está replicando, né? Ele não tem uma capacidade de replicação. E aí a gente tem testes de PCR positivos, carga viral baixa, mas não tem teste de antígeno positivo. Tá? Essa é a diferença, principalmente é o tipo celular que ele infecta e aonde ele pode ser encontrado. Alguns desses gatos podem ter doenças relacionadas ao felve, porque ele infecta a medula, ele infecta as células precursoras, ele pode, ao integrar nessas células, alterar o material genético dessas células, né? Então, desenvolver leucemias, principalmente citopenias, tá? E o focal atípico também tem aí uma suspeita de que ele possa desenvolver linfoma no futuro, porque ele integrou em células linfóides e alterou seu material genético, né? Então, também tem essa possibilidade. Agora, o gato que a gente vai atender mais frequentemente na clínica é aquele gato que faz a infecção completa, ou seja, ele chega na medula, ele infecta essas células precursoras, essas outras linhagens, mas ele continua replicando. O sistema imunológico não teve a menor chance contra ele não monta nenhuma resposta parcial, né? E aí, ele vai ter alta carga viral, infecção de praticamente todos os tecidos do organismo, ele vai estar excretando vírus na saliva, então ele é infectante a outros gatos, diferente dos outros, né? E ele dá positivo em todos os testes. Ele dá positivo em teste rápido, na PCR, com alta carga viral. Ele dá positivo na imunofluorescência, porque ele tem a produção de antígenos, né, que são identificados por técnicas de marcação desses antígenos, de neutrófilos e plaquetas que saem da medula com ele replicando, né, e a gente chama de imunofluorescência direta. Então, esse é o gato que a gente mais vai ver na clínica, e doente, e que é infectante a outros gatos. Ele vai fazer uma segunda viremia, uma viremia persistente, e ele vai sucumbir aí à doença e a sinais clínicos graves em poucos anos. E a gente sabe que a imunodepressão, ela pode levar a mudanças de status, né? Então, os gatos que têm o vírus escondido, se eles sofrerem imunodeficiência por algum motivo, seja por outras doenças, ou por estresse crônico, ou por medicações imunodepressoras, ele pode mudar de status e passar a ter uma viremia secundária e progredir a doença, né? Então, a gente tem que saber quem são os vírus, quem são os gatos com vírus escondidos, né? Principalmente os regressores, e acompanhar esses gatos, porque sim, eles têm chance de evoluir com a doença um dia, caso a imunidade deles seja afetada de forma considerável. Então, é uma doença que ela tem várias caras, né? Ela pode ser abortiva, regressiva, focal, progressiva, dependendo da balança entre o sistema imunológico e o potencial do vírus nesse indivíduo, né? No sentido de que quanto menor é a capacidade, a potência do sistema imunológico, mais o vírus vai conseguir replicar, manter a sua viremia e causar doença, né? E ele pode mudar de status caso essa imunidade que antes era
muito potente, era muito robusta, e ela, por algum motivo, seja por uma doença ou por uma situação de estresse crônico, medicações, essa imunidade seja prejudicada, e aí o vírus ganha na balança e leve aí ao desenvolvimento de sintomas e de doença clínica. Então, a gente tem, em geral, aí alguns trabalhos, esse trabalho australiano, do Mark Westman, mostrou que numa população de gatos, em que gatos positivos convivam com gatos negativos sem controle, em geral, né, nessa população vai se ter 25% desses gatos desenvolvendo infecção regressiva, 21% infecção progressiva, 9% infecção abortiva, né? Foi o que eles fizeram aí a detecção através dos testes imunológicos. A gente sabe, os testes diagnósticos, mas a gente sabe que aqui está faltando focar o atípico, né, nesse desfecho aqui, que provavelmente leve mais uma pequena porcentagem aí dos gatos. Então, em relação aos testes diagnósticos para a FeLV, a gente tem dois tipos de teste, no sentido de que um grupo detecta antígenos virais, outro grupo detecta ácidos nucleicos, ou seja, material genético do vírus. Dentre os testes que detectam antígenos virais, a gente tem o teste rápido, que é o que a gente mais usa e deve ser o mais usado mesmo, que é um teste de triagem. Ele é um teste que detecta aquela proteína P27 circulante, e ele já dá positivo a partir da infecção com 6 semanas, né, de infecção. A gente tem o teste, então, de imunofluorescência direta, que eu comentei, que não se usa mais, porque o teste molecular substituiu de forma definitiva. Mas é um teste que, então, identifica gatos virêmicos, persistentemente virêmicos, pois ele identifica que o vírus está replicando em neutrófilos e plaquetas, né, a partir da identificação dos seus antígenos nessas células. E ele só dá positivo em gatos progressivos, né? Então, o curso da doença, desde o momento que o gato se infecta até ter um desfecho definido, é em média de 12 semanas. Então, 12 semanas a gente sabe se ele é progressivo ou não. E aí seria quando o teste de imunofluorescência direta daria positivo. E os ácidos nucleicos, eles podem ser detectados aí, RNA com 1 semana e DNA com 2 semanas. Hoje em dia, a maior parte dos laboratórios faz teste de DNA proviral, né? Então, seriam 2 semanas após a infecção. Agora a gente vai conversar um pouquinho sobre o teste rápido. Então, por que fazer diagnóstico rápido? Ele é um teste de triagem na clínica, né, de abrigos e gatis. A gente usa ele principalmente para identificação de gatos doentes em decorrência desse vírus, então tomada de decisão quanto a tratamentos, né, importância de pensar nos gatos que estão em casa, que conviviam com esse gato. Então, é um teste que identifica rapidamente gatos positivos que estejam doentes por causa da infecção, né? E esses gatos são infectantes a outros gatos, então a gente tem que tomar decisões aí em relação ao tratamento desse gato, mas também preocupar em relação aos que conviviam com esse gato. E prevenção, né? Eu sempre falo que, no mínimo, a gente tem que saber quem tem para proteger quem não tem, né? Então, é importante a gente pensar, né, nos outros também, né? Nos outros gatinhos. Então, em relação aos testes de antígeno, a gente tem dois tipos de teste. A gente tem os testes ELISA, que no Brasil eles são fabricados pela empresa IDEX, e a gente tem o teste Aleri e outros testes, né, outras empresas também fabricam os chamados imunocromatográficos, né? Eu vou comentar especificamente do teste Aleri, porque é um teste que já foi bastante estudado, né? Existem vários estudos, publicações independentes, comparando, avaliando especificidade e sensibilidade,
Então, a gente acaba usando mais e indicando mais, dentre os imunocromatográficos, o teste Alere por esses motivos. Ambos os testes são excelentes, a gente vai ver que, como existem, né, vários testes, a gente tem que avaliar principalmente sensibilidade e especificidade desses testes, que vai variar especificamente de acordo com a população estudada, com o tipo de amostra, com o teste em que você está comparando, então seria o teste padrão ouro, né, para essa doença, que é o ELISA de placa, em relação ao teste de antígeno. Isso varia muito, né? Então, assim, em geral, são testes bastante importantes, confiáveis e com altas taxas aí de sensibilidade e especificidade. Quando a gente tem um teste positivo, a gente diz que esse gato é virêmico. Ele tem viremia, ele tem replicação do vírus nesse momento, ele está produzindo proteínas P27 que estão circulando nesse indivíduo. Então, assim, em relação aos testes, eu só vou mostrar rapidamente para vocês que sensibilidade e especificidade vão variar conforme o número de gatos, que população foi estudada, né? E, por exemplo, aqui, esse trabalho compara o SNAP ELISA da IDEX, o Witness da Zoetis, que a gente não tem no Brasil, e o Anigen, que é o Alere, tá? Lá fora, o Alere chama Anigen. Então, vocês podem ver que sensibilidade, especificidade, valor preditivo positivo e negativo vão variar. Aqui, nesse caso, a amostra foi diferente, né? Um teste foi sangue, outro foi saliva, né? Então, assim, a gente tem essas variações conforme cada estudo, cada tipo de avaliação daquele indivíduo, daquela população, de qual teste padrão ouro que foi considerado. Aqui, de novo, né, a gente tem a variação de sensibilidade e especificidade, sensibilidade 100% da IDEX, especificidade 100% da IDEX, e o Anigen, que é o Alere, 91% de sensibilidade e 95% de especificidade. Nenhum teste é 100%, tá? A gente sabe que sempre vão ter falsos positivos e falsos negativos, né? E a gente precisa entender que vai depender da população, do N também. Quanto mais gatos a gente testa, maior é a taxa de falsos positivos e negativos. Então, assim, o que a gente busca? Testes que são muito bons, né? Então, perfeitos não existem. Então, acima de 90%, e claro, quanto mais próximo do 100%, são os testes que a gente vai escolher para a nossa rotina. Aqui nesse outro trabalho, a comparação com os testes de antígeno o padrão ouro foi PCR quantitativa. Então, obviamente, a sensibilidade do teste de antígeno vai ser muito inferior, porque são testes diferentes que detectam coisas diferentes e detectar material genético é muito mais sensível, tem muito menos falsos negativos do que os testes de antígeno, tá? Que são proteínas que a gente está procurando. Então, só para vocês entenderem o quanto isso varia mesmo. Aqui, por exemplo, a especificidade foi de 94% da IDEX e 98% da Anigen. Então, assim, que é o alerta. Então, depende muito do estudo. O que a gente busca? Testes com estudos, testes com sensibilidade e especificidade conhecidas, em populações grandes de gatos, né, em que a gente consiga saber que teste que foi feito como padrão ouro, quantos animais foram testados, isso que a gente precisa conhecer dos testes e saber a sensibilidade e especificidade média, né, desses testes, porque é isso que vai nos dar a confiança de utilizar e é isso que a gente tem que exigir das empresas que fabricam esses testes. Aqui um trabalho da Sheila aqui também no Brasil, comparando com o PCR, né, que a sensibilidade já foi mais alta, mas inferior, né, porque mais próximo de 90%, porque são testes que detectam coisas diferentes, de novo, né, o padrão ouro detecta material genético e o teste de antígeno detecta proteína. Então, é importante sempre avaliar essas questões. Em relação ao teste molecular,
né? Quando a gente solicita teste de RNA, a gente está procurando partícula viral. Então, o RNA ele vai estar presente dentro do vírus. Isso quer dizer que ele praticamente quer dizer a mesma coisa que o teste rápido, que eu estou procurando vírus. A diferença é que eu estou procurando material genético, eu tenho como quantificar esse material genético, eu posso pedir RNA quantitativo, isso pode me dar pistas do desfecho e do prognóstico desse gato, quanto maior a quantidade de RNA, pior é o prognóstico, né? Mais provável ele ser um progressivo, mas ambos detectam vírus. Agora, quando a gente solicita teste de DNA, eu estou procurando DNA para viral. Então, é aquela dupla fita integrada no genoma do gato. Ele já nos dá uma informação diferente. Por quê? Eu consigo identificar os vírus escondidos no paciente regressivo. Então, é o único teste que me diz que o gato é regressivo. Tá? Então, a gente pode também quantificar. Quanto maior a quantidade de DNA, mais provável ele ser progressivo. E quanto menor a quantidade de DNA, sendo positivo, ele é regressivo, desde que a proteína seja negativa no sangue. Então, a gente vai discutir melhor isso, tá? O teste PCR deve ser usado quando? Quando tem resultados discordantes. Isso é muito comum, né? Chega pra gente o gato pastinha com aquele monte de resultado de exame. O que vocês têm que fazer? Escolher laboratórios e testes que vocês confiem, né? A partir de toda essa discussão que a gente teve, pegar da mesma amostra e fazer teste rápido, que vocês confiem, e o teste molecular, para a gente, quantitativo, para a gente conseguir estadiar esse paciente, entender qual é o desfecho da infecção desse paciente, né? Então, eu preciso da PCR para isso, e de preferência PCR quantitativa. Detecção precoce da infecção, que eu brinco que é o gateiro ansioso, né? É o gateiro que não quer esperar para fazer um teste rápido com 6 semanas, eu já quero saber rapidamente, com 1 ou 2 semanas, se eu posso adotar esse gato, e principalmente se ele não é um gato regressor, né? Então, o teste rápido não nos permite isso, por isso a PCR tem essa indicação. O estadiamento da infecção, entender o desfecho desse gato. E seleção de doadores de sangue. Isso é muito importante. Eu vou mostrar para vocês o trabalho que mostra que se eu doar sangue de um gato regressor, eu posso ter no receptor uma infecção progressiva. Então, o material genético presente do vírus presente no sangue transfundido determina um alto risco do receptor desenvolver a doença, seja ela regressiva ou progressiva. Então, só para vocês entenderem, a gente fez um trabalho na Federal do Rio Grande do Sul, a Naila fez o doutorado dela com 44 gatos, em que foi feita a avaliação clínica, laboratorial, punção de medula óssea e quantificação de DNA e RNA desses gatos. O RNA foi feito tanto do sangue quanto da medula óssea, e com isso a gente conseguiu classificar esses gatos. Naquela época, os focais atípicos eram considerados no mesmo grupo dos regressivos, tá? Mas aqui a gente consegue ver que desses 44, 10 eram sintomáticos progressivos, 10 assintomáticos progressivos, 9 regressivos, os não classificados eram os focais atípicos, ou seja, eles tinham PCR negativa, mas tinham proteína detectável, né? E 10 eram saudáveis. Então, olha o prognóstico, né? Olha, de 44 gatos, a gente tinha só 10 que eram saudáveis nesse estudo, tá? Então, você consegue entender, na verdade, você não precisa fazer tudo isso, mas se você fizer teste rápido da mesma amostra e um teste de PCR quantitativa de DNA, a gente consegue classificar esses pacientes. Então, vamos resumir tudo isso que a gente conversou. Quando a gente vai pensar em diagnóstico de FeLV, a gente tem que pensar que ele pode chegar para a gente de duas formas, né? Ou eu estou testando um gato assintomático, ou eu estou testando um gato doente. Quando eu estou testando o gato assintomático, que é o já que vai colher um sangue, a gente vai ver se ele é FeLV positivo ou não, já que vai adotar ou vai doar o gato,
aquele gato que não está doente, mas eu quero saber o status dele. Então, eu faço um teste rápido dele, já que ele está assim, já que de novo, né? Que ele está assintomático. A literatura pede para vocês confirmarem esse teste, e, na verdade, na nossa rotina, o que é mais importante? É saber qual positivo ele é, né? Porque, assim, é improvável que ele seja um falso positivo, porque a gente vive num país de alta prevalência. Mas aqui, o que a gente deve fazer? Já que ele é positivo no teste rápido, eu vou quantificar quanto ele tem de material genético para saber, tentar entender o desfecho dessa doença. Se der carga viral alta, ele vai ser um progressor. Se ele tem carga viral baixa, ele vai ser um regressor, né? Então, o PCR aqui tem esse papel. Deu teste rápido positivo, eu sei que ele é positivo e que eu tenho que isolar esse gato. E nesse momento ele está transmitindo a doença. Mas eu não sei o futuro dele. Ele pode esconder o vírus, conseguir montar uma imunidade parcial e ter um prognóstico um pouco melhor. Como que eu vou saber isso? Através da PCR quantitativa, certo? Para eu confirmar que ele é negativo em relação à viremia no teste rápido, eu tenho que esperar, né, ser aquelas 6 semanas, que é o tempo que leva para a proteína P27 ser detectada no sangue. Então, mesmo os negativos, eu devo fazer PCR, muitas vezes até para saber se o vírus não está escondido, né? Então, a gente tem também essa indicação, né? Testou rápido, ele deu negativo, ele está assintomático. Será que o vírus não está escondido? Deixa eu confirmar com uma PCR para ver se ele não tem um vírus escondido e ele é negativo mesmo, né? Se der positivo, ele é um gato regressor, né? E o teste de PCR quantitativa, que nesse caso, né, se a gente tiver positivo no teste rápido, negativo na PCR quantitativa, a gente não pode esquecer daqueles focais atípicos, né? Mas esse é um gato que é seguro, ele não transmite a doença nesse momento, né? Ele deve ser, se der teste rápido positivo, ele deve ser isolado, mas se der negativo, ele é um gato seguro. Essa é a tomada de decisão quanto ao teste rápido, né? Mas nesse momento ele pode não ter doença nenhuma, a gente vai acompanhar esse gato aí durante a vida dele e continuar testando, né? Para a felva é importante que a gente entenda que o desfecho e o resultado da infecção depende muito do sistema imunológico, e isso pode mudar ao longo da vida do gato, né? Agora, se ele vem já um gato doente, um gato que tem sintomas compatíveis com a doença, eu testo ele, dá positivo para a felva, eu já sei que ele é um progressivo. Ele vai provavelmente sucumbir à doença em pouco tempo. Ele é um gato, porque ele está sintomático, né? Ele é um gato que deve ser isolado dos outros gatos e a gente deve preocupar em testar também os outros que ele convive ou conviveu, né? Agora, se ele der negativo no teste rápido e está doente, poxa, será que essa doença não foi mesmo o felve que causou? Será que não foi um felve escondido que causou a doença? Por exemplo, chega um gato com linfoma no mediastino, jovem, 2 aninhos de idade, está negativo no teste rápido. Estranho, né? Porque é muito provável que ele seja positivo. Bom, deixa eu confirmar com o PCR, só que aqui pode ser que seja necessária a PCR do tumor para você achar o vírus. E na prática a gente não faz isso. Por quê? Porque o tratamento dele vai ser, de qualquer forma, o mesmo de um gato saudável, e esse gato não é infectante em outros gatos, já que ele deu negativo no teste rápido. Então, eu só vou procurar esse vírus mesmo se eu quiser provar para esse tutor. Foi o felve mesmo que causou, tá aqui, ó, né? Mas o investimento desse teste, né, fazer uma PCR, procurar o vírus, não vai mudar a tomada de decisão em relação ao tratamento desse gato. Nesse caso, eu me preocuparia mais com os outros, né? De testar os outros para a gente pensar se esse era um regressivo, mas outros podem ser progressivos que conviviam com a doença. Então, assim, é importante entender que o que cada teste quer dizer, as formas com que esses gatos podem aparecer para a gente na nossa rotina, para
poder interpretar corretamente esses resultados e tomar as decisões corretas. Então, eu tentei fazer para vocês uma tabelinha. Tem pessoas que são mais visuais, né, para entender esses resultados possíveis, para poder classificar, né, cada desfecho de cada indivíduo que vocês pegarem na rotina, mas mais importante do que isso é pensar clinicamente, né, ou praticamente na rotina de vocês, o que pode acontecer e qual a interpretação que eu tenho que ter. Então, se eu tenho um gato doente que chegou para a gente com teste rápido positivo, eu tenho que isolar ele, tratar ele e pensar em testar os outros. Esse é um gato progressivo, eu vou tratar a doença que ele tem e eu tenho que pensar em testar os outros. Agora, se eu pego um gato doente que dá teste rápido negativo, é aquele exemplo do linfoma no mediastino. Poxa, será que não foi o FeLV mesmo que causou? Que é estranho, ele é jovem, tem linfoma. Se eu pegar esse linfoma e procurar o material genético do vírus ali, pode ser que eu ache. Mas eu preciso fazer isso? Eu vou dizer que ele é um regressivo, ou esse material genético estava lá nos linfócitos desse linfoma, né? Mas isso vai mudar o tratamento? Não. Ele vai fazer quimioterapia. O que eu tenho que me preocupar? Bom, os outros gatos que conviviam, vou testar os outros. Esse aqui é provável que tenha o vírus em algum lugar, mas eu vou tratar ele da mesma forma, tá? Então, assim, a não ser que você queira provar muito que o FeLV está ali, a gente não investiga mais do que isso, tá? Agora, eu tenho o gato Jaque, o gato que chegou para testar por outros motivos, não porque ele está doente, ele dá positivo no teste rápido. Você fala, que droga, né? Deu positivo no teste rápido, mas ele está saudável. Qual é o futuro desse gato? Né? O que vai ser daqui para frente? Nesse momento, eu tenho que isolar, porque ele está positivo no teste rápido, ele está transmitindo a doença. Ele pode estar transmitindo a doença. Tá, mas e ele vai ser um progressivo ou um regressivo? Ele ainda tem chance de montar uma imunidade parcial. Como que eu sei disso? Eu vou quantificar o material genético do vírus ou eu vou repetir esse teste de antígeno em 12 semanas para saber o desfecho, né? Se ele negativar, ele é um regressivo. Se ele continuar positivo, ele é um progressivo. Então, o que a gente faz na prática é fazer PCR, porque é mais rápido. A gente sabe desse desfecho mais rápido. E a outra possibilidade é um gato assintomático negativo. Melhor resultado que eu poderia ter. Mas, para eu saber se ele é negativo mesmo, não tem vírus escondido, eu tenho que fazer uma PCR, né? E para confiar num teste de antígeno negativo, eu tenho que estar com esse gatinho sem contato com outros gatos há pelo menos 6 semanas, porque é o tempo que leva para dar positivo para ele fazer essa viremia inicial e dar positivo no teste rápido, né? Então, é isso que a gente tem que entender, né? Porque essas são as tomadas de decisão na nossa rotina. E sempre que tiver dúvida, faz os 2 testes, teste rápido e teste molecular da mesma amostra, em laboratórios que vocês confiem, que tenham validação independente, que saibam a sua sensibilidade e especificidade, isso em relação ao teste molecular, né? Para a sensibilidade e especificidade para amostras conhecidas da região que já são testadas, tá? E usar um teste rápido que vocês confiem. E aí, da mesma amostra, você consegue interpretar esse gato, esse desfecho, esse status nesse momento. Então, dependendo do resultado, a gente vai classificar eles, né? Viremia primária, que é o início da infecção, é aquele gato assintomático positivo, se ele é focal atípico, se ele é regressivo ou progressivo. Mas a gente tem que lembrar que esse status, ele pode mudar conforme o sistema imunológico dele, né? Então, ele pode passar, né, de um sistema imunológico forte para mais enfraquecido, dependendo das medicações, da rotina, das doenças que ele tiver. E aí o vírus pode, antes estar escondido, aparecer, né? E existe um relato de um gato progressivo regredir a infecção, tá? Não é comum isso acontecer, mas é possível. Então, gente, vivendo no Brasil e com essa alta prevalência que a gente tem, quando a gente tem um resultado positivo, a gente tem que assumir que ele é positivo, né?
e descobrir que positivo que ele é. Se ele é um positivo progressor, regressor, ou focal atípico. Mas isso vai ser determinado naquele momento. A gente tem que lembrar que as coisas podem mudar. Mas uma vez positivo para sempre positivo. Né? A gente não tem que ficar procurando justificativa num lugar em que a gente tem alta prevalência. É muito improvável que eles sejam falso positivo. Tá? Claro que se vocês vivem em regiões, por exemplo, do Nordeste do Brasil, em que tem menos prevalência, é menor, né, FeLV em relação a FIV, você já tem que confirmar um resultado positivo num gato assintomático. Será que não é um falso positivo? Mas na maioria do Brasil, né, na maior parte das regiões, a gente tem muita FeLV. Então, um teste positivo, ele vai querer dizer positivo em quase 100% das vezes. Tá? Então, a gente tem que saber interpretar. E lá fora existe o teste de anticorpo, né, que a gente ainda não tem aqui. É um teste que já está predizendo, inclusive, desfecho com quantificação de anticorpos. É um teste que já consegue identificar gatos abortivos, né, que entraram em contato e que estão protegidos contra a doença enquanto isso se permanecer. Então, isso é uma informação importante. Quando a gente tem um gato que conviveu com o FeLV positivo na vida inteira e ele segue negativo em todos os testes, não quer dizer que ele vai ficar assim para o resto da vida. Né? Se ele mantiver o contato com esse positivo, ele pode um dia sucumbir à infecção, porque se o sistema imunológico declinar e ele não mantiver esses anticorpos neutralizantes, ele pode sucumbir à infecção, tá? Então, assim, mesmo os abortivos, eles podem um dia se infectar. Então, a gente precisa acompanhar e isolar gatos positivos sempre. Tá? Então, aqui é interessante esse trabalho, ele mostra, inclusive, que o que os abortivos e os regressivos têm em comum? Conseguir produzir anticorpos neutralizantes, que está aqui nessa tabelinha aqui da direita, embaixo, no gráfico, de vermelhinho no regressivo e no progressivo de azul. Então, eles conseguem produzir anticorpos neutralizantes. Claro que o abortivo, logo que entra em contato com o vírus, então ele impede a infecção. O regressivo não, só depois. E aí, depois o vírus já integrou. Mas ele consegue manter esse gato sem viremia, né? O que é também bastante importante. Então, os testes de FeLV não sofrem interferência da vacinação e não sofrem interferência de anticorpos maternos. Isso quer dizer que eu posso testar um gato vacinado, eu posso confiar nesse resultado em relação ao teste rápido, e eu posso testar o gato com um dia de vida, né? Eu não preciso esperar o tempo dos anticorpos maternos declinarem nesse filhote para testar, como é o caso da FIV. Então, se eu conseguir colher sangue do filhote com um dia de vida, eu já posso testar e acreditar, né, nos positivos. E eles não sofrem também interferência da vacinação. Agora, a gente tem algumas regras em relação ao teste. Nunca teste a mãe para saber se os filhotes estão infectados, então a gente tem que entender que o teste é individual, é que nem escova de dente, cada um tem o seu, né? A gente sabe que tem mães focais ou atípicas que têm o vírus sequestrado nas glândulas mamárias, que podem transmitir a doença para os seus filhotes e elas serem negativas no teste rápido, tá? E mesmo transmitindo para os filhotes, podem ter desfechos diferentes, pode ter aborto, mumificação, reabsorção fetal, o gato nascer infectado, né? Pode morrer rápido com 2 dias de vida, pode viver um pouco mais e ter a infecção. Então, assim, cada um tem o seu resultado. Eu não posso testar o irmão para saber se o outro tem. Num grupo de gatos, eu não posso assumir resultados de um para os outros, né? Então, a gente precisa ter testes individualizados. E por que eu tenho que conhecer os regressivos? Saber quem tem o vírus escondido? Porque eles podem progredir e uma vez que eles progridam, eles podem se tornar infectantes. Então, inclusive os regressivos têm que ser separados dos negativos. Podem desenvolver doenças, eles podem ter citopenias, linfomas, leucemias. Não é comum, mas é possível. E podem transmitir FeLV se doarem sangue. Então, eu não posso coletar sangue desses gatos como doadores.
Então, a gente sabe, né, que os gatos regressivos, eles... porque antigamente se achava que uma hora ele eliminava o vírus do organismo. Ah, essas células vão morrendo e tal, e elimina. E hoje se sabe que não é verdade. Então, esse trabalho acompanhou gatos por 12 anos. E eles fizeram necrópsia e amplificaram o material genético do felvo de vários tecidos desses gatos. E o que eles viram? Que todos tinham vírus em vários tecidos quando morriam, né? Depois de 12 anos, até 12 anos. 5 desses gatos reativaram a infecção e se tornaram progressivos, e nenhum regressivo eliminou o DNA ou o RNA do vírus por completo. Então, uma vez infectado, para sempre infectado. E muita gente hoje com tratamento aí com esses antirretrovirais, zeram a carga viral. Esses medicamentos, principalmente os coquetéis, têm esse potencial e é benéfico para o gato, porém isso não quer dizer que o gato esteja curado, né? É dependente do tratamento. Uma vez que você para o tratamento, a carga viral vai subir de novo, tá? E a gente tem evidências de linfomas, né, de gatos que são negativos no sangue e os linfomas tendo material genético do vírus. Então, na verdade, o vírus causa muito mais linfomas do que a gente consegue detectar. Mesmo esses linfomas de gatos idosos, os linfomas intestinais, se você procurar material genético do vírus nesses linfomas, você pode encontrar. Então, os regressivos podem ter a associação ao desenvolvimento de linfoma causado pelo vírus, e a gente não acha o vírus, a não ser no linfoma, né, no tumor. E tem esse trabalho que caiu como uma bomba aí há alguns anos, em 2015, que mostrando que gatos doadores de sangue, mesmo os regressivos, eles podem transmitir a doença, né? E os receptores fazerem infecção completa progressiva. Então, é extremamente importante que todo gato doador de sangue seja testado com PCR antes de doação. Vamos falar finalmente de prevenção, né? A prevenção é o que a gente tem para fazer de mais importante. No mundo inteiro, a maior preocupação é evitar a doença, porque é uma doença extremamente grave, é uma doença que não tem cura, é uma doença que só traz prejuízo de saúde e prognóstico grave, e frustração para todos nós, veterinários, responsáveis pelos animais, né? Então, assim, é muito mais importante do que pensar em desenvolver tratamentos, e, claro, tem a sua importância, mas o principal e o que a gente tem que fazer muito bem é prevenir. Porque uma vez que a gente previne, a gente não precisa tratar, né? E é uma doença extremamente grave, sem cura, né? E que determina aí milhares de mortes todos os dias. Então, a gente precisa trabalhar isso aqui muito bem, né? E cuidar dos positivos, né? Obviamente, a gente tem muito a fazer pelos positivos, mas é uma nossa obrigação trabalhar para que os negativos não sejam expostos ou não tenham risco de se infectar. Então, recentemente, eu tive a oportunidade de desenvolver com a MSD um informativo sobre prevenção. Recomendo a todos, né, que leiam. Ele está bem resumido, bem enxuto e bem focado no que é importante e o que é a nossa obrigação fazer, que é testar, vacinar e isolar. Existe essa regra aí desses 3 pilares que são os mais importantes na prevenção. E o que determina, né, esses pilares? Que a gente teste o máximo possível, que a gente vacine todos os filhotes e os adultos de áreas de alta prevalência, né, e todos os adultos de risco de áreas de baixa prevalência, e que a gente segregue gatos infectados de não infectados. A gente precisa fazer o máximo possível em cada um desses itens, né? Não adianta a gente testar muito bem, mas vacinar poucos, ou testar muito bem e manter os gatos positivos junto de gatos negativos, porque isso determina uma péssima prevenção, né? Para fazer uma boa prevenção, a gente tem que fazer os 3 pilares muito bem. E, claro, aqui no Brasil, como em vários países com um poder de renda per capita baixo, como a gente mostrou, né, naquele trabalho, é extremamente importante controlar a população de rua, né, porque
esses gatos de rua, eles são os que perpetuam a doença nas cidades. Então, todo gato que está na rua, ele está mantendo a doença e sendo fonte de infecção para outros, né? Então, vamos falar um pouquinho da vacina. A vacina agora, desde o último consenso do ASAVA de 2024, do ano passado, ela é considerada obrigatória para todos os filhotes, na verdade já era antes, mas também todos os adultos que vivem em áreas endêmicas com risco alto de exposição, alto e contínuo, né? Então, qual que é a recomendação? Que a gente teste filhotes, que a gente vacine filhotes com 8 semanas de vida e repita outra dose com 2 a 4 semanas de intervalo, e que a gente faça mais uma dose 1 ano depois, né? A vacinação do filhote inclui essa dose com 1 ano de idade, ou 1 ano depois da última dose. O adulto, se é a primeira vez que ele está sendo vacinado contra a felve, ele tem que receber 2 doses, com intervalo de 2 a 4 semanas. O gato que vive numa área de alto risco, uma área endêmica, ele tem que manter a vacinação anual. E o gato de baixo risco, que não viva numa área endêmica, ele pode ser vacinado a cada 2 a 3 anos. No Brasil, a gente tem a vacina da MSD, que tem um registro de duração de imunidade de 2 anos, né? Então, essa vacina seria a mais indicada para esses gatos de baixo risco que vivem em áreas de alta prevalência. Então, os que estão em áreas de baixa prevalência, por exemplo, cidades que não têm um alto número de gatos com felve, algumas regiões do Nordeste do Brasil, o que a gente tem que fazer? A gente tem que pensar que essa é uma vacina opcional, então ela se torna opcional nesses lugares. E a gente vai avaliar o risco individual daquele gato. Então, gatos que têm acesso à rua, ou que convivam com gatos que têm acesso à rua, ou acesso a outros gatos, né, independente da forma que isso ocorra, que convivem com gatos extradomiciliados ou infectados, que vivam, ou que têm hábito, né, de serem hospedados, ou que viajam frequentemente, mas que nessas viagens possam ter risco de entrar em contato com outros gatos. Gatos que vivem em grupos, e aí o ASAVA considera grupo de gatos 2 ou mais gatos. Então, se você tem 2 gatos em casa, eles já são gatos de alto risco, tá? Então, nessas condições, todos esses gatos têm que ser vacinados anualmente, tá? Independente se eles vivem em áreas de baixa prevalência, porque ele individualmente tem um alto risco. Os locais de aplicação, hoje a recomendação é que a gente aplique nos membros, então, membros torácicos ou membros pélvicos abaixo do joelho, abaixo do cotovelo. Existe uma recomendação antiga em que a gente tem a indicação de fazer vacinas polivalentes nos membros torácicos, principalmente torácico direito, antirrábica no pélvico direito e qualquer vacina que tenha felve, ou mesmo felve separada no pélvico esquerdo. O importante é cada um ter o seu protocolo e anotar isso, tá? Eu, particularmente, gosto de vacinar nos membros pélvicos e não nos torácicos, então eu faço os meus protocolos sempre nos pélvicos. O importante é separar e saber qual vacina você utilizou e ter isso anotado. E, recentemente, então, no consenso de 2020, veio a recomendação de utilizar a cauda como local de aplicação de vacina, porque existe, a gente sabe, um risco que está relacionado à genética de alguns gatos individualmente, né? É um risco idiosincrático, a gente não tem como saber qual gato que tem esse risco, mas alguns gatos desenvolvem sarcomas em locais de aplicação de medicamentos, de vacinas, ou mesmo da presença de corpos estranhos, como pinos intramedulares, parafuso, microchip, grampo cirúrgico, esponja cirúrgica, trauma. Então, na verdade, esses sarcomas são induzidos por corpos estranhos em indivíduos geneticamente predispostos, né? Então, como a gente não tem como saber que indivíduo é esse,
a gente procura vacinar em locais em que existe uma maior chance do cirurgião oncológico poder executar uma cirurgia curativa, né? Porque é um tumor extremamente invasivo localmente, de difícil cirurgia, né? E uma vez que a primeira cirurgia não seja feita de uma forma a eliminar todo o tumor, né? A retirar todo o tumor, a chance de recorrência é maior do que 70%, existe chance de metástase distante, então torna toda a vida desse gato muito complicada em relação ao prognóstico. Então, por isso, essa indicação da vacinação nos membros e, recentemente, da cauda. Na cauda, a gente não tem tecido subcutâneo, né? A gente não, né? Os gatos. E a vacinação, ela é, então, intradérmica, mas ela é extremamente factível, tá? Então, assim, não é, a gente sempre acha que é muito difícil, mas não é, e providencia para o gato uma chance grande de cura, caso ele desenvolva algum tumor nessa região. Isso vale para todas as medicações, né? A gente não aplica mais nada no tronco do gato. Então, a única coisa que vai no tronco do gato é soro subcutâneo, que a gente precisa fazer. Até hoje não teve associação ainda com sarcoma. Mas medicações, vacinas, sempre nos membros ou na cauda. E esse trabalho é um trabalho que trouxe aí a informação para a gente de que é seguro vacinar na cauda, os gatos realmente montam uma resposta robusta após a vacinação na cauda. A única vacina que não levou a uma alta titulação de anticorpos, desenvolvimento de uma resposta humoral, foi uma vacina antirrábica em um indivíduo. E a gente sabe que a vacina antirrábica pode causar, né, a falta de resposta, né, não é uma vacina extremamente eficaz nesse sentido, tanto que a gente tem que fazer sorologia para ver se a gente realmente se imunizou após tomar a vacina antirrábica. Então, assim, é uma forma de vacinação segura, efetiva e que traz uma possibilidade de cura caso esses gatos desenvolvam um sarcoma no local de aplicação. Então, a recomendação atual é assim, reduzir o volume de vacina não traz nenhum benefício nesse sentido. Se o gato for predisposto, ele vai desenvolver sarcoma de qualquer forma. Não é indicado vacinar na região interescapular há muito tempo. A retirada da região abdominal como local recomendado, até pouco tempo tinha a possibilidade de indicação de vacinação na região do flanco. O problema é que hoje se sabe que é um local de dificuldade, bastante difícil, né, de excisão tumoral nessa região, caso ele desenvolva um sarcoma, então não está mais recomendado. Aplicar no membro distal, margens de 5 centímetros e 2 planos faciais é o que é indicado, por isso que o membro é o local mais fácil de conseguir adequar essa recomendação. E existe a inclusão da cauda distal como local recomendado aí a partir desse consenso. E não existe, até hoje, nenhuma evidência científica de que um tipo de vacina cause mais sarcoma do que o outro, como é o caso das vacinas que têm adjuvante. Tá? Então, muitos estudos já foram feitos, milhões de dólares investidos. Existe uma suspeita de que a inflamação seja a causa, né? Então, assim, quanto mais inflamação uma vacina cause, maior é o risco de desenvolvimento de sarcoma, só que isso não foi provado até hoje, tá? E as vacinas coadjuvantes, sim, elas causam mais inflamação, porque é o papel do adjuvante, né? Já que o micro-organismo está morto, ele precisa o adjuvante ajudar ali na resposta imunológica, causar uma inflamação local. Os macrófagos fagocitam esse adjuvante, então é esperado que os macrófagos tenham alumínio, por exemplo, que é um dos componentes de muitos adjuvantes, no seu interior. Tudo isso foi identificado, mas isso não prova que essa inflamação seja a causa do desenvolvimento de tumor e que, por isso, vacinas coadjuvantes causariam mais sarcoma, tá? Não existe essa informação ainda na literatura, depois de muito se pesquisar e se tentar identificar isso como causa. Tá? Então, é de ocorrência idiosincrática,
cada indivíduo responde de uma forma, tem a sua predisposição genética, e assim, se a gente culpa o adjuvante, a gente tem muitos problemas de falta de vacinação. E esse é um dos motivos que eu acredito que a gente tenha tido um aumento muito grande da prevalência de felva, porque muita gente deixou de vacinar os gatos contra a felva com medo do sarcoma, né? E nenhuma vacina é isenta de risco, tá? Nem as vacinas vivas, nem as vacinas recombinantes. A gente tem casos comprovados em vários trabalhos de que essas vacinas também são associadas ao desenvolvimento de sarcoma. Não que elas causem o sarcoma, nenhuma vacina causa sarcoma. O que acontece é que o indivíduo tem essa predisposição e ele pode desenvolver sarcoma com aplicação de insulina, de corticoide, de depósito, com vários medicamentos, já tem aí na literatura associação, né, com desenvolvimento de sarcoma. Então, a gente tem que estar bem informado e saber aí como tomar decisões, explicar para o cliente, caso ele tenha dúvidas, e não deixar de vacinar por causa disso. E se, por acaso, permanecer um nódulo, né, no local da aplicação, é indicado que a gente siga uma regra chamada 3-2-1, né? Se esse nódulo permanecer por 3 meses após a injeção, ou for maior do que 2 centímetros, ou aumentar de tamanho, continuar aumentando de tamanho 1 mês depois da vacinação, existe a indicação de biópsia incisional, ou seja, retirar um fragmento para mandar para a histopatologia, não tentar tirar o nódulo todo. Porque se for um sarcoma, essa cirurgia tem que ser muito bem planejada, com tomografia, tem que ser executada por um cirurgião capacitado, né, para que a gente consiga trazer um bom prognóstico para esse gato, tá? Então, assim, é esperado que muitas vezes tenha nódulos locais de aplicação, principalmente com vacinas com adjuvante, porque é característica dela causar mais inflamação no local. Mas a grande maioria, né, vai regredir, esse nódulo vai regredir, o gato vai ficar bem. O desenvolvimento de sarcoma é um evento considerado raro frente à quantidade de vacinas que a gente aplica, cerca de um caso para cada 10 mil aplicações de vacina na rotina, e na verdade uma taxa mundial. Então, é um evento raro frente à quantidade de aplicações que a gente faz. A vacinação contra a felve não causa falso positivo no teste, não prejudica ou beneficia gatos positivos, então a gente não tem indicação de vacinar gatos já positivos, tá? Não traz nenhum benefício para eles, e nem traz malefício caso ele seja positivo e eu não sei, né? E eu acabe vacinando. Então, a gente tem sempre que indicar o teste antes de vacinar, por questões éticas, porque não tem por que eu vacinar um gato contra a felve se ele já tem a doença, só que esse teste tem que ser PCR, né? Porque para eu saber se ele é infectado ou não, só a PCR vai nos dizer, e, na verdade, não porque essa vacina traria algum prejuízo para esse gato, tá? Então, é uma questão ética que a gente tem em relação a isso. Não substitui o isolamento de gatos felve positivos. O gato vacinado, ele pode se infectar e desenvolver infecções regressivas, a gente vai ver, né? Caso ele conviva diariamente com gatos positivos, uma alta pressão de vírus. Então, a vacina ela não é esterilizante, eu já mostro isso para vocês. E solicitar sempre o teste, não só no momento da vacinação, tá? Isso é importante. Então, para a gente terminar, eu vou mostrar algumas situações que são dúvidas aí do dia a dia da maioria das pessoas. Gatos felve positivos podem conviver com gatos negativos, vacinados? Então, na verdade, não. A gente não pode indicar isso para o cliente, a gente, inclusive, deve desencorajar esses clientes a manterem gatos positivos convivendo com negativos de qualquer forma, vacinados ou não. Por quê? A vacina, ela é extremamente eficaz em proteger contra a infecção progressiva. Os gatos, então, não transmitem a doença. Numa população de gatos vacinados, se você não tem infecção progressiva, você não tem transmissão e você diminui a prevalência da doença,
né? E esses gatos estão protegidos de terem a forma mais grave da doença, né? Que é a que desenvolve sinais clínicos e que vive muito pouco. Mas ela não substitui o isolamento de gatos positivos. Por quê? Porque justamente quando a gente tem gatos positivos convivendo com negativos, ele vai estar eliminando aquele monte de vírus, 1 milhão de partículas por ml de saliva todo dia ali. E o que acontece é que as vacinas contra a FeLV, elas não são esterilizantes. Então, a gente sabe que elas não impedem a replicação do vírus. As únicas vacinas de gatos que são esterilizantes são as vacinas contra panleucopenia felina e antirrábica, tá? Então, todas as outras não impedem a infecção, mas elas fazem com que o gato não desenvolva a forma progressiva da doença, né? Então, eles não tenham a doença. Então, quando a gente tem um gato FeLV positivo, diagnosticado, doente, a gente tem que olhar para os outros. E os outros precisam ser testados e vacinados, mas eles têm que ser separados, né? Isso por quê? Porque a separação em grupos, ela vai manter o gato que está eliminando o vírus no ambiente, né, separado, diminuindo a pressão de vírus nesse ambiente. Caso esses gatos um dia escapem, tenham contato com esse gato, ou fujam para a rua, entrem em contato com gatos de rua positivos, eles vão estar protegidos com a vacina. Então, a vacina, ela é muito eficaz nesse sentido, da gente proteger contra encontros esporádicos, mas ela não impede uma infecção num gato que esteja convivendo com um positivo o tempo inteiro, com alta pressão de vírus, não vai impedir a replicação do vírus nesse indivíduo. Eles podem, sim, se tornar regressivos, tá? Infectados regressivos. E para vocês terem uma ideia do quanto isso é grave, no sentido de isolar os positivos, mesmo que os negativos sejam vacinados, no consenso de FeLV, né, vem essa frase em destaque para vocês entenderem como isso é lidado lá fora em relação ao isolamento dos positivos. Um teste de antígeno positivo confirmado não deve ser nunca uma sentença de morte para um gato, se as circunstâncias permitirem que ele fique separado dos outros. Então, nos Estados Unidos, eles tendem a fazer eutanásia de gatos positivos, aliás, em vários países, não só nos Estados Unidos, principalmente os que são recolhidos de rua, né, que não vão ser doados. E eles falam isso, você não precisa fazer eutanásia se ele puder ficar separado, tá? Então, assim, para vocês verem o quanto isso é importante, o isolamento, não estou falando de eutanásia, mas o isolamento dos positivos no controle da doença. E aqui estão os trabalhos mostrando tudo isso que eu falei para vocês, né, que as vacinas, elas protegem contra a viremia persistente, mas não contra a infecção regressiva. Eles podem ser RNA e DNA positivos uma semana após o desafio, porque elas não induzem imunidade esterilizante, tá? Então, esse outro trabalho mostrou que o provírus de FeLV pode persistir por anos, mesmo após o desafio de gatos vacinados. Então, os gatos são vacinados, são expostos ao vírus, ele pode se infectar, ter o provírus de FeLV, né? Mas eles conseguem não ter, né, a infecção progressiva. Então, protege da infecção progressiva, mas não da infecção regressiva. E esse outro trabalho, de novo, discute a mesma coisa, né? A vacina, apesar de não impedir a replicação viral e a integração proviral, protege os gatos contra a antigenemia, ou seja, a viremia, né, persistente, portanto, da doença fatal associada ao FeLV, prolongando, então, significativamente a expectativa de vida dos gatos vacinados. E é óbvio, se a gente pensar em termos populacionais, quanto mais a gente vacinar, menos doença a gente vai ter, porque a gente não vai ter transmissão da doença. Então, quanto mais a gente vacinar, melhor é para reduzir a prevalência da doença. Mas a vacina especificamente usada para justificar a manutenção de gatos positivos vivendo com negativos, ela está sendo usada de forma incorreta, tá? A gente não pode recomendar isso de maneira alguma, ou
apoiar esse tipo de decisão do tutor. E para a gente terminar o prognóstico, né? O FeLV, então, ele é bastante agressivo para gatos progressivos, né? As doenças se desenvolvem, nesse trabalho se desenvolveram 5 anos após o diagnóstico. Eu até na prática acho isso muito, né? A gente costuma ver 2 a 3 anos no máximo, e a sobrevivência média foi aqui de 3,1 anos após a manifestação clínica das doenças, e provavelmente porque a maioria deles tiveram linfoma, né? Que é uma forma da doença que você tem quimioterapia, você tem como, muitas vezes, manter esses gatos vivos por mais tempo. Agora, quando eles têm imunidade, imunodepressão grave, as aplasias de medula, as anemias, que são bem complicadas aí para a gente no dia a dia. E o risco de óbito, ele é muito maior, né? Em gatos FeLV positivos, né, a expectativa de vida nesse trabalho foi de 714 dias, com risco de óbito muito superior aos gatos negativos ou FIV positivos, e o hematócito foi associado à sobrevida. Quanto menor o hematócito, menos eles vivem. E esse trabalho trazendo aí a possibilidade da associação, né, da carga viral ou da quantidade de anticorpos, né, à expectativa de vida desses gatos. Então, se sabe que quanto maior a carga viral e quanto maior a antigenemia, esse trabalho avaliou antigenemia e não anticorpos, tá? Mas eles quantificaram a quantidade de proteína e a carga viral, né, material genético. Quanto maior, menor pior é o prognóstico. Então, os gatos que tinham alta carga viral, alta quantidade de antígeno, viveram em média 1,37 anos. E 93% estavam vivos no final do trabalho, que durou aí 4 anos. Então, mostrando um ótimo prognóstico. Então, nessa curva de Kaplan-Meier, a gente consegue ver que os gatos com alta carga viral ou alta antigenemia, que é essa curvinha vermelha, a quantidade de gatos vai declinando ao longo do tempo, porque a probabilidade de sobrevivência vai declinando ao longo do tempo, comparativamente aos que têm baixa carga viral, baixa antigenemia e os negativos, tá? Então, mostrando que esses parâmetros podem ser utilizados para determinar o prognóstico desses gatos infectados. Então, como mensagens para casa, a prevalência de FeLV ainda é alta no Brasil, a gente está caminhando ao contrário do resto do mundo, infelizmente, né? A gente só ouve falar na literatura, nas palestras fora do Brasil, as pessoas, né, que já conseguiram fazer uma prevenção efetiva de que não vem mais gatos FeLV positivos, né? Há 20 anos que eles não veem mais linfoma no mediastino, não vem anemia plásica em gatos FeLV. Por quê? Porque eles fizeram muito bem essa prevenção, né? Então, é o que a gente tem que fazer melhor e é o que nos causa a perpetuação da doença no nosso país e ao contrário de diminuir o aumento da prevalência que a gente tem visto. Todos os gatos devem ser testados, é o famoso miotestou, né? Todos os gatos FeLV positivos devem ser isolados, e a gente tem que levar uma conversa muito séria com os tutores, né? Porque muitas vezes as decisões são tomadas frente a dificuldades dos tutores ou a humanização desses gatos, no sentido de que, tadinho, ele vai ser separado, ele vai morrer, ele não vai gostar, ele não vai querer ficar separadinho do outro gatinho, porque ele vai sofrer. E, na verdade, se fossem crianças, a gente não manteria junto, né? E se a gente pensar no gato como um indivíduo, né, que na natureza prefere ficar isolado, não conviver com outros gatos, né, eles conseguem, né, viver sozinhos. Claro que a gente sabe que o gato doméstico hoje, né, se é que ele é doméstico, mas ele tem uma capacidade de ser sociável, né, uma sociabilidade já bastante caracterizada, identificada. A gente sabe que, muitas vezes, se a gente perguntar para o próprio gato se ele prefere ficar sozinho, prefere conviver com outros gatos, a gente teria muitas respostas de prefiro viver sozinho, né?
e a gente assume que existe essa relação e acaba tomando decisões em relação à vida desses animais, ao risco que eles vão correr, né, assumindo uma decisão que ele não pode tomar, né? Então, a gente tem que ser muito responsável nesse sentido, né, de se colocar no lugar do gato. Se fosse o seu filho, se fosse alguém da sua família, o que que você ia tomar de decisão? Você ia manter esse gato convivendo com o outro, com risco de se infectar, ou você ia separar, né? Por mais que ele goste do outro gatinho. Então, é uma decisão muito séria, né? Que a gente precisa ter ética, precisa ter responsabilidade, precisa ter uma conversa, né, com esse tutor e explicar isso para ele. Porque a manutenção de gatos positivos com negativos é um dos grandes motivos que a gente perpetua a doença nos nossos lares, né, no nosso país, e isso leva aí ao sofrimento de tantos e tantos gatos aí todos os dias, né. Todos os doadores de sangue devem ser testados com PCR para FeLV, e o Brasil é um país com alta prevalência, né? Quanto mais a gente vacinar, mais a gente vai contribuir para a redução dessa prevalência. A gente tem essa arma, né? Assim como a arma do teste, a arma do isolamento. Então, a gente precisa usá-las de uma forma muito de uma forma a aumentar, né, o uso todos os dias, a divulgar a importância, a orientar esses tutores, a falar da doença, para que a gente possa contribuir realmente para a redução aí da prevalência e para a prevenção da FeLV o máximo possível. Tá? Então, essas foram as literaturas que são as mais recentes aí, as utilizadas nessa aula. Coloquei os códigos QR aí em todos os artigos, caso vocês queiram consultar, recomendo que consultem, né, para que vocês se aprofundem, entendam de onde eu tenho essas informações que eu passei para vocês, tá? E foi um grande prazer estar com vocês de novo, né? Sempre muito bom participar das palestras do VetSmart. Agradeço muito a MSD pelo convite, um assunto tão importante e que a gente sabe que tem muita gente com dúvida e que traz aí tanta frustração para os veterinários aí diariamente e sofrimento para os gatos. Tá? Então, muito obrigada e até a próxima.